Hello folks and welcome to the first web English class. Meu nome é Pietro, sou professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre be used to and get used to. Nós comentamos algumas aulas atrás sobre a estrutura que construímos com used to. Used to, usado no passado, significa costumava. É uma expressão que significa costumava e precisamos construir em um tempo verbal no passado. Já falei para vocês, nós temos quatro tempos verbais diferentes. Nós temos o past perfect, nós temos o past perfect continuous, nós temos o past continuous e nós temos o simple past. Então, nesses quatro tempos verbais, posso construir utilizando o costumava, o used to. Só que, além deles, nós temos mais duas estruturas, be used to, get used to, que nós precisamos analisar. Há mais detalhes, vocês vão ver que a forma de fazer o infinitivo dentro da sentença é um pouco diferente, mas não se preocupem, a gente consegue tirar todas as dúvidas aí através da explicação na lousa. Obviamente vai ser mais claro para vocês visualizarem através do conteúdo na apostila e pela internet vocês também podem entrar em contato comigo. Então vejam, começaremos por be used to. A estrutura é subject plus be used to plus the main verb. Então, sujeito, a expressão be used to e o verbo principal da frase. Claro que depois eu tenho o complemento, o predicado da frase, mas a estrutura gramatical por si só é essa. Sujeito, be used to e o verbo principal. Bom, na forma afirmativa, na affirmative form, I am used to helping my friends. Então, eu estou, lembrem-se que esse é o significado do verbo be, ser, estar. Então, eu estou acostumado a ajudar os meus amigos. Então, percebam, a partir do momento que eu incluí o verbo be junto com a expressão used to, e eu criei be used to, necessariamente precisa estar no presente. Porque se eu quisesse construir no passado, teria que ser was ou were used to. Se fosse no futuro, teria que ser will be used to. Mas como é presente, eu indico através do verbo be, certo? O que eu preciso analisar é que se o verbo be vem logo após o sujeito, ele necessariamente precisa ser conjugado, ok? Então, nesse exemplo, o sujeito é o pronome I, eu. Então, pronome pessoal. Estou acostumado a ajudar os meus amigos. Professor, existe um caso em que eu não vou conjugar o verbo be? Existe. Por exemplo, qualquer coisa que eu coloque entre o sujeito e a expressão be used to fará com que eu não precise conjugá-lo. Por exemplo, se eu usar um verbo modal. I can be used to helping my friends. Eu posso estar acostumado a ajudar os meus amigos. Então, nesse caso, se eu colocasse algo interposto entre o sujeito e a expressão, eu não conjugaria. Só conjugo o verbo be quando vem logo após o sujeito, ok? Outra coisa que precisamos analisar é que o verbo está com ing. E aí você vai dizer assim, professor, mas o sufixo ing, quando vem no final do verbo, não indica gerúndio? Não quer dizer que em português seria um verbo com ando, endo, indo? Na verdade, não. Existem três coisas diferentes que podem ser feitas através do uso do sufixo ing e ing no final do verbo, ok? Então, uma delas, nós vamos analisar aqui, uma delas é, de fato, colocar o verbo no gerúndio. Então, tem, por exemplo, o verbo to use, usar. Então, no gerúndio, using, usando. Então, I am using my cell phone. Eu estou usando o meu celular. Isso é gerúndio, ok? Então, eu faço gerúndio utilizando o sufixo ing. Outra coisa que posso fazer com o sufixo ing no final do verbo é transformar o verbo em um substantivo. Ora, como posso transformar um verbo em um substantivo? Olhe, por exemplo, to camp, verbo acampar. Camping, acampamento. Eu tenho o verbo to fish, pescar. Fishing,
pescaria. Então, toda vez que eu coloco o ing no final de um verbo, eu preciso parar e analisar. É gerúndio? Pode ser que não. Pode ser que seja gerúndio. Pode ser que eu esteja transformando um verbo em substantivo. Ou, nesse caso, pode ser que eu esteja colocando o verbo no infinitivo. Então, vocês podem dizer, professor, mas esse to aqui não reforça a ideia de que o verbo está no infinitivo? Sim, mas existe uma outra regra que nos mostra que após preposições eu também preciso usar o ing para construir infinitivo. Tá? Então, isso a gente não viu no use to, é uma estrutura mais simples, mas com be use to, em todas as estruturas usaremos ing para criar infinitivo. Então, alguém está acostumado a fazer algo. Esse fazer é infinitivo, ok? Na forma interrogativa, nós vamos pegar o verbo be e vamos trazer para o início, ok? Precisamos de um auxiliar no início da frase. Are you used to looking for something to do? Então, você está acostumado a procurar algo para fazer? Então, nesse caso, eu preciso colocar o auxiliar no início da pergunta. Tá? Nesse caso, a pergunta em si precisa de um auxiliar no início. Professor, por que é que eu preciso de um verbo auxiliar no início da pergunta? Por dois motivos. Um motivo é indicar o início da pergunta. Pode parecer algo bobo, mas no português, por exemplo, nós diferenciamos uma afirmação de uma pergunta através do tom. Então, se eu digo assim, ó, você pode me dar exemplos? Isso é uma afirmação. Mas dependendo do tom, se eu falo assim, você pode me dar uns exemplos? Percebem que deixou de ser afirmação, passou a ser uma pergunta? Então, eu diferencio afirmação de pergunta no português através do tom. Na leitura, principalmente quem faz leitura em voz alta, ocasionalmente faz uma leitura em voz alta dentro da sala de aula, pode, ao ler o texto, ler em tom afirmativo, depois ver o ponto de interrogação e fala, putz, li em tom de afirmação. Vou ter que voltar e ler tudo em tom de pergunta de novo. Então isso acontece. E por quê? Porque nós não temos nada no início que indique, a gente só tem o ponto de interrogação no final. Em inglês, não. A pergunta pode ter o tamanho de um livro. Mas, se nós temos um verbo auxiliar no início, está indicando, opa, isso daqui é uma pergunta, preste atenção. Não importa se o ponto de interrogação, enfim, estiver a páginas e páginas depois e a pergunta for a maior que você já viu na sua vida. Em inglês, o verbo te indicará. Are you used to looking for something to do? Além disso, eu tenho, ó, ponto de interrogação no final da frase. Mais uma vez, ing para criar infinitivo, ok? Forma negativa. We aren't used to listen to things. Então, nós não estamos acostumados a ouvir aquelas coisas. Nós não estamos acostumados a ouvir aquelas coisas. Novamente, vamos perceber aqui que nós vamos utilizar o verbo be, da estrutura be used to. Aqui nós estamos juntando com not. Okay? Essa contração, esse resumo que a gente faz, be, no caso aqui, are, é a conjugação do verbo correto, mas not, posso abreviar e fazer aren't. Não tem problema nenhum. Também poderia escrever as duas palavras. Poderia escrever are not, sem problema algum. Okay? Poderia dizer we are not. Agora, se você prestou bem atenção nas duas formas que eu listei anteriormente, você vai dizer, professor, tem algum erro aqui? Tem um erro sim. Aonde? Onde você acha? Observe de novo a frase. Qual é o erro da frase? Você consegue identificar? Está aqui, ó. Novamente o verbo. Nós já falamos. Preste atenção que o verbo precisa terminar em ing. Nesse caso, observe que aqui eu seguiria a regra para acréscimo de sufixos, né? Termina em consoante, vogal, consoante. Em inglês seria a mesma coisa, consonant, vowel, consonant. Preciso observar, tá? E a última sílaba precisa ser tônica. Nessa palavra eu tenho duas. Listen. Listen. É a tônica. Então, eu dobro a última letra e vou acrescentar o ing. Então, só para ficar claro, nós vamos apagar aqui.
E preste bem atenção sempre que você for acrescentar o sufixo. Nós não acrescentamos da forma que a gente quer, existe uma regra. Então, listening the things, ok? Aí sim, você pode dizer, perfeito, nossa aula agora ficou mais interessante porque sabemos identificar erros, ok? Então, we aren't used to listening the things. Então, nós não estamos acostumados a ouvir aquelas coisas. Novamente, ing para fazer infinitivo, ok? Bom, outro que nós vamos analisar é o get used to, ok? Então, nós temos a estrutura do get used to, também vai usar a expressão que nós vimos na aula anterior, junto com o verbo get. Olha a estrutura, subject plus get used to plus main verb. Main verb, verbo principal, ok? Eu preciso compreender, em primeiro lugar, o que significa o verbo get. Então, existem alguns significados, é normal que os verbos tenham mais de um significado, ok? Get pode significar conseguir ou ficar, ok? Conseguir, eu posso dizer, teacher, I got. Professor, eu consegui. Perfeito. Verbo get no passado. Eu também poderia usar verbo get como ficar, ok? Por exemplo, I get happy with you. Eu fico feliz com você. I get sick. Eu fico doente. Então, get pode significar tanto conseguir quanto ficar. E é esse o sentido que nós queremos, ficar. Então, eu posso construir get used to usando verbos modais, posso utilizar get used to no presente. Se eu fosse fazer isso, eu precisaria usar o ing, como estou usando aqui com be used to, para poder fazer infinitivo, mas nesse caso, nós vamos construir as nossas sentenças no futuro. Bem mais comum nós vermos get used to sendo construída em sentenças no futuro. Então, na forma afirmativa, I will get used to work at night. Então, eu ficaria acostumado a trabalhar à noite. Ok? Eu ficaria acostumado a trabalhar à noite. Estamos usando aqui will, tá? Indicando futuro. Na forma interrogativa, nós vamos colocar esse will no início, tá bom? Prestem atenção. Com be used to, nós colocamos o verbo be no início da pergunta. Aqui eu não vou colocar o verbo get no início. Aqui eu tenho que colocar o will, beleza? E se eu construir no presente, aí eu vou utilizar o auxiliar do tempo verbal no presente que eu estiver apresentando, ok? No futuro, estamos usando futuro simples, simple future. Will. Will they get used to sleep? Eles ficarão acostumados a dormir? Dormir em paz, por exemplo. Eles ficarão acostumados a dormir em paz? Enfim, então construímos a frase com sujeito get used to, bem simples. Dá pra gente pegar sem problema algum. Tá? Lembrando, ó, ing eu só usaria se a frase fosse construída no presente. Não sendo presente, são frases no futuro, não há necessidade, ok? Então, na forma negativa, podemos ver she won't get used to receive observations of you. She won't get used to receive observations of you. Então, ela não ficará acostumada a receber observações de você. É interessante que se nós colocássemos um pronome oblíquo ali, poderíamos dizer, ela não acostumar-se-á a receber observações de vocês. Percebem? Você vai falar, professor, mas essa forma de escrever é muito culta, muito difícil, acostumar-se-á, mas podemos construir em inglês usando pronomes oblíquos também. Isso falaremos mais adiante. Se você estudou comigo algumas aulas atrás, prestou atenção nos vídeos, você vai se lembrar de voz passiva, o uso dos pronomes oblíquos. Bom, aqui, nessa frase negativa, eu estou usando will not, que é a mesma coisa que o won't, a diferença é que eu estou abreviando, ok? Então, eu posso fazer essa abreviação, chamamos gramaticalmente de contração, juntando o auxiliar com not.
e aí fazemos won't. Há problema se alguém escrever she will not? Há problema algum, ok? Mas é mais simples, gasta menos palavras, gasta menos tinta de caneta, então gasta menos tempo com a pronúncia. Fica mais claro. She won't get easy to receive observations of you. Ela não se acostumará a receber observações de vocês. Percebam que, quando usarmos get used to e traduzirmos para o português, haverá sempre o sentido de uma preposição. Então, ela não se acostumará a receber observações de você. Então, quando traduzimos para o português, fica mais claro a presença da preposição. Entendeu? Do porquê o to está ali. Tá? Então, pessoal, não existe dificuldade com esse conteúdo. É um conteúdo fácil, dá pra gente pegar, no problems. Se você tem alguma dúvida, entre em contato pela internet, que a gente está disposto a te ajudar. Bye, bye!